Fala pessoal, aqui é a Dani da Verdade Liberta e hoje a gente vai falar sobre como você pode alterar a sua realidade. E não é um papo de gente doida, é real e a Bíblia confirma. Vamos lá? A primeira coisa que a gente tem que saber é que a nossa realidade é a nossa realidade. A minha realidade é uma, a sua que está assistindo o vídeo é outra, a da sua irmã, do seu marido, do seu filho, são outras realidades. Cada um enxerga o mundo de uma maneira diferente. Um exemplo claro, uma pessoa que fica o dia inteiro vendo vídeos, canais de notícias que só passam coisas ruins. Para ela, o mundo inteiro é um lugar ruim. Você vai sair na rua, você pode ser assaltado, você pode ser morto, você vai dirigir um carro, você pode sofrer um acidente, não só por você, mas por outra pessoa. Essa pessoa vive em constante alerta por causa disso, porque ela só vê aquilo. Agora, uma pessoa que está sempre em contato com a natureza, que vai em parques, que viaja, vai na praia, para ela o mundo é um grande parque de diversões e de natureza e bonito. Então, cada um vai enxergar o mundo de acordo com a sua realidade. A gente já começa daí. Se cada um enxerga o mundo de acordo com a sua realidade, então significa que eu posso mudar a minha maneira de enxergar o mundo. O mundo não vai mudar, o mundo vai continuar o mesmo, mas como eu estou enxergando o mundo vai mudar. Não só como eu enxergo o mundo, mas vai mudar a mim e as minhas atitudes também. Lá em Provérbios 23, 7, fala assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Só a parte A do versículo. Você imagina aquilo que a pessoa tem como uma coisa boa e você quer aquilo para você. Mas ele está falando, não é isso. Você vai vomitar o que você comeu, porque isso não é bom. Esse manjar que você está imaginando aí não é bom. Ou seja, Salomão aqui estava falando que você imagina as coisas e as coisas são do jeito que você imagina. Exatamente isso. Então, se a gente aplicar isso como eu preciso começar a ver as coisas com um outro olhar, com uma outra ótica, as coisas vão mudar de figura. Se a pessoa que estivesse vendo aqui o manjar, as riquezas, estivesse vendo isso como uma coisa ruim, isso seria uma coisa ruim para ela. Ela estava vendo como uma coisa boa e Deus estava falando, olha, não é bom, isso vai te fazer mal. A gente tem que começar a mudar os nossos pensamentos, começar a mudar o jeito que a gente vê e enxerga o mundo, as coisas, a nossa vida. Não adianta você achar que você é uma vítima da sociedade. Você se vendo como vítima, tudo que acontecer na sua vida vai ser para provar que você é uma vítima da sociedade. A partir do momento que você se posiciona como uma pessoa vencedora, por mais que as coisas difíceis venham, você vai conseguir se enxergar como uma vencedora. E assim como imagina a sua alma, assim é. Não vai ser do dia para a noite. Você não vai imaginar hoje que você é uma vencedora e amanhã você vai vencer. É uma construção, porque você precisa se mudar primeiro para as coisas começarem a acontecer. Lá em Romanos 12, no versículo 2, fala assim: e não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas transformai-vos pela renovação da nossa mente. A nossa mente precisa mudar. Mais do que tentar enxergar o mundo de uma maneira melhor, a nossa mente tem que mudar. E isso é uma prática constante. Você não vai conseguir se mudar sozinho, sem esforço. Eu já falei sobre a neuroplasticidade cerebral. E a gente precisa desse esforço para mudar. Quanto mais velho a gente for, mais esforço a gente precisa fazer. A mudança começa na nossa mente. Quando a gente transforma a nossa mente, a gente consegue transformar o mundo. O mundo ao nosso redor muda quando a gente transforma a nossa mente. E isso é claro, porque você vai começar a ver coisas boas, você vai começar a pensar coisas boas, e coisas boas vão começar a aparecer na sua frente, não porque é mágica, porque elas não estavam lá e apareceram, porque elas já estavam lá e a gente não estava percebendo. Então a gente tem que transformar a nossa mente, a gente tem que fazer um exercício constante de transformação e renovação da nossa mente. E aí a gente vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Para a gente poder experimentar isso, essa vontade de Deus na nossa vida, a nossa mente precisa mudar. Às vezes a gente passa pelo deserto justamente para que a gente tenha essa transformação. O caos na nossa vida, o caos no geral, é sempre para transformação. Então, toda vez que Deus quer te dar alguma coisa, toda vez que Deus quer fazer você ser uma pessoa melhor, para você mudar, Ele faz o caos na sua vida. E é exatamente como o barro na mão do oleiro. O oleiro está moldando o barro e aí ele não está gostando do jeito que está indo. Ele desmancha tudo e começa tudo de novo. Imagina se o barro sentisse dor. O barro tá lá quase pronto, ele tá falando, ai, olha, agora eu vou virar um vaso bonito, e de repente, estraga tudo, tudo desmorona. E aí tem que começar tudo de novo. Só que aí sai um vaso muito melhor, que não sairia se ele não tivesse passado pelo caos. Então o caos na nossa vida, na maioria das vezes, pra gente que confia em Deus, é para vir uma coisa muito melhor, para transformar a gente, pra gente mudar, pra gente sair do casulo. Toda transformação, toda mudança, infelizmente ou felizmente, gera uma dor, gera um desconforto. A semente, para ela virar uma árvore, ela tem que sair, ela tem que romper aquilo. A borboleta, para ela virar uma borboleta bonita, ela tem que romper e sair do casulo. Tudo isso às vezes causa dor, mas é por uma causa muito melhor. Então, para a gente receber a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, a gente vai ter que passar pelo caos. Esteja preparado para isso. Lá em Provérbios 4:23 fala assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Normalmente, quando a gente fala de coração, a gente fala de mente, pensamentos, emoções. Então, Salomão está falando aqui que a gente tem que guardar os nossos pensamentos, guardar as nossas emoções, porque dela procedem as saídas da vida. Dos nossos pensamentos, das nossas emoções, daquilo que a gente sente, vai sair vida ou morte. Então, sempre está relacionado com o que você está pensando, sempre está relacionado com uma mudança interior de pensamento para as atitudes começarem. Não tem mudança exterior se não tiver uma mudança interior. Tudo começa dentro. Tem uma coisa na neurociência que é sistema de ativação reticular. Sabe quando você quer comprar um carro branco? E aí você nunca viu um carro branco, mas aí você parou para pensar e falou, vou comprar um carro branco. De repente, na rua, você só vê carro branco. Você nunca tinha reparado em tanto carro branco que tinha no mundo. Porque o seu cérebro, ele filtra informações. Ele vai filtrar o que é importante e o que não é. A partir do momento que você foca em alguma coisa, seu cérebro começa a ver aquilo em todo lugar. Então, se a gente quer uma mudança de vida, a gente precisa começar a focar no lugar certo, para o nosso cérebro começar a filtrar as informações da maneira correta. Vou dar um exemplo sobre prosperidade. Você precisa ganhar dinheiro, você precisa se alimentar, você precisa disso. Enquanto você viver no seu papel de vítima, de que ninguém me ajuda, eu não consigo emprego, ninguém olha para mim, ninguém me dá valor, você vai viver como uma vítima, você vai ser a vítima. O seu cérebro entende que você é a vítima. Então, tudo que acontecer, o seu cérebro vai mostrar, tá vendo? Você está sendo vítima. Você não consegue enxergar coisa boa. A partir do momento em que você se posiciona como um vencedor, tipo, não, eu preciso de dinheiro, Deus, me dá estratégias, me dá visão, me mostra o que eu preciso ver, abre os meus olhos e começa a enxergar não só as coisas ruins, mas as coisas boas também. O seu cérebro vai começar a filtrar as informações do meio que você tá para te dar as estratégias que você precisa para você ganhar o dinheiro e ter aquilo lá que você precisa, que você está buscando. Então, um exemplo prático. O seu chefe não te dá valor. Ele não olha para você, você se esforça super no seu serviço e ele não tá nem aí. E aí você só se vê nesse papel de vítima, que ele não te dá valor, que ele não olha para você, que ninguém liga, e você se esforça e ninguém tá nem aí. O seu cérebro só começa a ver isso. Tudo que o seu chefe faz, o seu cérebro fala, tá vendo? É porque você é a vítima. A partir do momento que você muda essa chavinha, poxa, meu chefe de novo não me deu essa promoção, meu chefe não tá falando comigo, meu chefe não sei o quê.
mas deixa eu olhar aqui do outro lado, deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. O seu cérebro vai começar a perceber que o meu chefe não está falando comigo, então isso me dá a oportunidade de fazer mais coisas que eu não poderia fazer se ele não me desse o aval, mas ele não está falando nem que sim nem que não, então eu vou fazer. E a partir do momento que você faz, alguém lá acima do seu chefe reconhece isso que você fez e essa pessoa começa a te dar valor. Entende? Às vezes a gente só precisa olhar por outra ótica, a gente tá olhando para cá, a gente precisa fazer assim, olhar tudo. Não só para o seu chefe, mas para uma situação familiar. Meu marido só briga comigo, não vou mais falar com ele. Não, só briga comigo? Então, quando ele brigar, eu vou parar de brigar e eu vou entender por que ele tá brigando, tá passando um problema no serviço, vou conversar com ele e as coisas vão se resolver, porque ele vai abrir o coração, como é mais fechado, né? Meu filho tá indo super mal na escola, não sei mais o que fazer, vou tirar ele da escola. Não, calma. Abre a mente, abre o olhar, vamos ver o que está acontecendo. Meu filho tá indo mal na escola porque ele não tá dormindo bem, porque ele fica a noite inteira no celular. Tá vendo? Você começa a encontrar soluções para os seus problemas, em vez de focar só no problema. Tem uma frase que eu sempre gostei, que é assim: quem vê de fora vê melhor. Quando você estiver no problema, quando você estiver na situação que você, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não sei. Se tira da situação. Olha a situação como se você fosse uma espectadora, não uma participante. E aí você olha lá, tá acontecendo isso, e aí de fora você consegue enxergar todo ao redor. Sempre pratica isso. Pratica essa coisa de se tirar da situação e olhar de fora, como se você estivesse vendo um filme. O que você faria? Quais são as possibilidades? Quais são os caminhos que a pessoa poderia seguir aqui e ela não está vendo? Começa a praticar isso. É um bom exercício. E lá em Filipenses 4:8 fala assim: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, se há virtude, louvor, nisso pensai. A gente tem que pensar as coisas boas, focar no que é bom. Lá em Abacuque 2:2 diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava ela sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado, mas se apressa para o fim, não falhará, não tardará. Espera, porque certamente virá e não tardará. Às vezes a gente esquece das coisas que Deus falou pra gente. Às vezes a gente esquece de sonhos que a gente teve quando a gente era mais novo. E aí, por causa das tribulações da vida que a gente enfrenta, a gente acaba esquecendo tudo. Deus fala: escreve isso para você não esquecer. Eu tenho o costume de anotar os meus sonhos no celular quando eu acordo. E aí eu criei o hábito agora de anotar metas que eu tenho. Então, eu quero pagar as minhas dívidas. Foi uma das metas que eu coloquei no meu coração e escrevi isso lá no meu celular, nas notas. Deus me deu estratégias para alcançar aquilo, porque quando eu abri as notas do celular para ver alguma coisa, tava lá as metas, minhas expectativas, que eu queria fazer. E aí eu aprendi a fazer isso. Eu coloco e anoto tudo que está no meu coração. E Deus, ele é incrível, porque ele cumpre as promessas que ele fez. Deus colocou no meu coração isso, e isso ficou guardado no meu coração. Era uma coisa que não prejudicava ninguém, era uma coisa que não ia me prejudicar. Então, Deus me deu ferramentas para fazer. Faz isso. Escreve, começa a anotar as coisas que você deseja. Mas, uma dica, seja específico com Deus. Não seja assim, quero um carro. Você vai ter um carro velho. Você não especificou que carro você quer. Quero uma casa. Aonde? Que tamanho? Como ela é? Imagina, sonha, deixa o seu coração sonhar. E deixa isso num lugar visível, um lugar que você possa ver. Até quando você estiver com pressa lá, abrindo as notas para ver uma anotação, lembrar daquilo. Sempre que você se lembra, o seu cérebro vai começar a procurar os padrões para realizar aquilo. Preciso pagar minhas dívidas. Olha,
aqui, ó, apareceu uma oportunidade para quitar essa dívida mais barato. Eu não ia ter reparado nisso se eu não tivesse toda hora vendo que eu quero quitar minhas dívidas, porque na correria do dia a dia, a gente esquece aquilo que a gente sonha, a gente esquece aquilo que a gente planeja. Então coloca num lugar visível, um lugar que você vai olhar correndo, bater o olho e já saber que tá lá. Escreve o seu sonho num papel e deixa visível, onde você sempre vai estar lá olhando. Você vai bater o olho e vai lembrar daquilo. O seu cérebro vai começar a procurar os padrões e tudo vai acontecer. Vocês sabem o que eu penso a respeito dos milagres. Então, Deus, ele não vai simplesmente surgir do nada e fazer brotar o dinheiro na sua conta. Ele pode fazer isso, mas na maioria das vezes ele não vai fazer. O que ele vai fazer é te mostrar estratégias. Deus vai te mostrar estratégias. Deus vai te mostrar situações para você conseguir aquele valor, para você conseguir resolver aquela situação. E aí agora a gente vai falar sobre a fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando eu era nova, eu não entendia muito. Eu só achava que eu tinha que ter fé. Mas o que é ter fé? Como eu vou ter fé? Como eu vou desenvolver minha fé? Ninguém me falava isso. Só falavam que eu tinha que ter fé. E aí eu fui analisar o versículo e é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ué, mas se eu estou esperando, como é que é um firme fundamento? E como que é a prova das coisas que não se veem? Se é a prova, então eu já tenho que estar vendo, né? É exatamente isso. Eu já tenho que estar vendo. A fé é basicamente quando você cria uma nova realidade. É trazer à existência aquilo que não existe. Tem um estudo que fala da ativação cerebral, de quando a gente imagina uma coisa e de quando a gente realiza essa mesma coisa. A parte do cérebro que é ativada é exatamente a mesma. O seu cérebro ele não consegue distinguir uma coisa que está sendo feita de fato ou uma coisa que você está imaginando. E isso é muito, muito, muito sério, presta atenção. Quando você imagina o tempo inteiro que você está andando na rua e está sendo assaltado porque está escuro e está de noite, o seu corpo reage como se você estivesse sendo assaltado, porque o seu cérebro entende que você está sendo assaltado. Pensa que seu cérebro está todo fechado, o seu cérebro ele não enxerga. Os seus olhos mandam sinais para o seu cérebro das coisas que estão acontecendo. Só que quando você fecha o olho e imagina, o seu olho está mandando sinais para o seu cérebro de coisas que não estão acontecendo na vida real, mas estão acontecendo na sua cabeça. E a parte do cérebro é ativada como se estivesse acontecendo. Então, quando a gente começa a pensar numa nova realidade, o nosso cérebro entende que a gente está nessa nova realidade. Se seu cérebro começa a pensar que a sua casa é uma casa de paz, que o seu marido é um marido bom, que seus filhos são pessoas boas, pessoas honestas, trabalhadoras, o seu cérebro vai se moldar para essa realidade. O seu corpo vai reagir para essa nova realidade. E as coisas ao seu redor vão começar a responder a você que está nessa nova realidade. Então você criou uma nova realidade a partir do seu pensamento. Ah, mas meu marido é uma outra pessoa, meu filho é uma outra pessoa, eles que têm que mudar. Mas a partir do momento em que você muda, as coisas ao seu redor começam a mudar, como se fosse uma ondulação. Quando você joga uma pedrinha na água, começa a formar aquelas ondinhas em volta. Começa pequenininha e vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Não é do dia para a noite, não espere mágica, não é do dia para a noite. Mas a partir do momento em que você muda, a sua realidade ao seu redor começa a mudar. E as pessoas começam a responder a essa mudança. E a sua realidade muda. Tudo que você imaginar no seu coração em fazer, em estar, a realidade que vai sendo mudada vai corroborar, né, vai incentivar
vai dar oportunidades daquilo acontecer. Tem um vídeo da Anitta que ela fala assim, quando eu era pequena eu passava pelos lugares e aí eu via aquele palco e falava, olha, eu tô cantando ali, olha, eu já tô me vendo cantando ali, eu vou cantar ali. Ela já colocava energia, ela já colocava aquele pensamento de que ela estaria naquele lugar. Passaram-se anos e ela foi para aquele lugar. Assim é a nossa vida. A gente tem que começar a enxergar as coisas, mesmo que elas não estejam lá. E isso é a fé. É o firme fundamento das coisas que se esperam. Eu estou imaginando eu naquele lugar, estou me imaginando naquele lugar. E a prova das coisas que não se veem. Isso ainda não aconteceu, mas quando acontecer, vai ser uma prova daquilo que não existia ainda, só existia no meu pensamento. As últimas duas coisas para a gente finalizar. As palavras moldam o mundo. Palavras têm poder. E a Bíblia fala, a morte e a vida estão no poder da língua. Você pode profetizar vida e você pode profetizar morte. Aquilo que você fala, a boca fala do que o coração está cheio. Se da sua boca só saem coisas ruins, seu coração está cheio disso. Então você precisa voltar todo o vídeo, começar lá do começo, mudar sua mente. Começar a falar palavras e coisas boas. Pode se retratar. Você falou uma palavra ruim? Você não presta. Volta atrás. Não, você presta sim. Você é terrível. Não, volta atrás. Você é muito bom. Você é uma bênção. Pode se retratar, volte nas suas palavras. Isso é um exercício que você vai ter que fazer. E isso eu faço até com quem nem está falando comigo. Por exemplo, às vezes a aluna tá da pá virada. E aí alguém fala, nossa, essa menina tá terrível hoje. Eu automaticamente já falo. Às vezes eu falo até baixinho, né, para não constranger a pessoa. Não, ela tá feliz. Não, ela é uma bênção. Não, ela é muito amada. Eu mesmo já falo em cima da palavra da pessoa, porque a minha palavra tem poder. A sua palavra tem poder. A sua palavra pode moldar o seu ambiente, porque é o que está saindo de dentro de você. Então preste atenção nas palavras. Antigamente, até nos filmes, a gente via que os magos usavam palavras mágicas e as feiticeiras usavam palavras mágicas. Toda palavra que sai da sua boca com ou sem intenção, ela carrega um poder. Então não aceite palavras de outras pessoas. Repreenda e fale, não só na cabeça. Fala, nem que seja baixinho. Não é assim. Isso não é para mim. Eu não sou assim. Fale, fala, rebata palavras ruins com palavras boas e até suas mesmo. Lembra disso. A palavra tem poder. E o último tópico é você tem que praticar isso. Sabe aquela frase, a prática leva à perfeição? Ninguém é perfeito. Nem sempre a gente está bem, nem sempre a gente está 100%. Mas a partir do momento em que a gente começa a se corrigir, tanto em pensamentos quanto em atitudes, as coisas começam a mudar. Lembra da neuroplasticidade? A gente tem que fazer, 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 fazer até acontecer. E uma coisa é fato, se você fizer, vai acontecer. Não é fácil. Se fosse fácil, estaria todo mundo fazendo. É difícil, mas com persistência a gente consegue. É isso aí. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro. Eu tentei deixar o mais claro possível, mas é muita coisa na minha mente e eu quero falar tudo de uma vez. Se você gostou, já segue, encaminha, compartilha, comenta e todas as coisas que o pessoal pede para fazer. Assista os outros vídeos também e eu te espero no próximo. Tchau!